Nessa videoaula nós falaremos sobre a posição relativa entre reta e circunferência. Para isso então vamos começar pela definição, Para tanto vamos considerar inicialmente uma circunferência de centro C e que tem um raio R. E claro, além dessa circunferência, vamos considerar uma reta T, claro, no mesmo plano dessa circunferência. A seguir, a gente vai relatar, a gente vai mostrar as posições relativas que a gente pode ter a partir dessa reta e dessa circunferência. Vamos lá então. Vamos considerar aqui o centro C, está aqui a circunferência. Bem, uma das posições relativas, ou uma das opções, digamos assim, é a reta cortar a circunferência em dois pontos, como a gente pode perceber. Quando a reta corta a circunferência em dois pontos, a gente diz que se trata de uma reta secante. Então, se a reta cortar a circunferência em dois pontos, nós temos uma reta secante. Bem, mas a gente pode ter um caso onde essa reta apenas toca a circunferência em um ponto. O caso em que a reta toca a circunferência em um ponto é o caso que a gente chama de reta tangente. Então, a reta tangente é aquela que apenas toca a circunferência e, claro, para a reta tocar a circunferência, tem que ser em apenas um ponto. Dando continuidade, a gente pode ter uma reta que ela não toca nem corta a circunferência. Ou seja, a reta ela passa por fora da circunferência. Quando a reta passa por fora da circunferência, nós temos então a reta externa. Então essas são as três posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Quando a reta corta a circunferência em um ponto, nós temos então a reta tangente, que é o caso do meio. Quando ela corta a circunferência em dois pontos, nós temos uma reta secante, que é o caso da esquerda. E quando a reta não toca nem corta a circunferência, nós temos uma reta externa. Beleza. Vamos então considerar agora a distância, que eu vou chamar de D, entre essa reta e o centro da circunferência. Para que eu vou pegar essa distância entre a reta e o centro da circunferência? Porque é através dessa distância que nós vamos então perceber se uma reta é tangente, secante ou externa a uma dada circunferência. Vamos lá então. Pessoal, quando a gente tem uma reta secante, você percebe que essa distância ela é bem pequenininha, porque a reta já passa próxima do centro da circunferência, já que a reta é interna, A reta é secante, não se usa a notação interna como eu falei agora há pouco. Beleza. Então, quando a reta é secante, a gente tem que essa distância é pequena, de maneira que a distância é menor do que o raio. Por outro lado, quando a reta é tangente, a gente percebe que essa distância ela coincide com o raio. Ela é igual ao raio. E por fim, quando a reta é externa, essa distância ela é bem maior do que o raio. Por que a distância é maior do que o raio? Porque como a reta passa por fora, então a distância vai até um ponto fora da circunferência. Então as relações que nós temos são essas. Quando a reta é secante, a distância do centro da circunferência até a reta é menor do que o raio. Quando a reta é tangente, essa distância é igual ao raio. E quando a reta é externa, essa distância é maior do que o raio. Desse modo, gente, já deu para vocês perceberem o que a gente vai ter que fazer para determinar as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. A gente vai ter que calcular o centro da circunferência, o raio da circunferência e a distância do centro da circunferência até a reta. Quando essa distância for menor do que o raio, reta secante. Quando ela for igual ao raio, reta tangente. Quando ela for maior do que o raio, nós teremos aí uma reta externa. Bem, vamos resolver um exemplo para a gente ver como é que se resolve questões como essa. Eu quero determinar a posição relativa da reta y igual a x mais 5 em relação à circunferência de equação x² mais y² menos 6y mais 5 igual a 0. Lembrem do que eu falei, Nós temos que primeiro determinar o centro da circunferência. Para isso, então, como nós temos uma equação geral, o x do centro é o a dividido para menos 2. Só que você percebe que nem x nós temos nessa equação geral. Isso quer dizer que o x do centro é 0. De maneira equivalente, para a gente achar o y, ele vai ser o coeficiente b dividido para menos 2. O coeficiente b é menos 6. Ao ser dividido por menos 2, dá 3. Então, o x do centro é 0, o y do centro é 3. Bem, tá a gente faltando, então, calcular a partir daí o valor do raio.
Para a gente calcular o valor do raio, vamos lembrar que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao termo independente, que é o coeficiente c, que ele vale 5, como a gente pode perceber. Então, resolvendo, substituindo, na verdade, o x do centro é 0 ao quadrado, mais o y do centro é 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado é igual ao coeficiente c, que é 5. Resolvendo agora, 0 ao quadrado dá 0, mais 3 ao quadrado, que é 9, repete, menos r ao quadrado igual a 5. 0 mais 9 dá 9, joguei para o outro lado com o sinal trocado, então ficou menos r ao quadrado é 5 menos 9, ou seja, menos r ao quadrado é menos 4. Se menos r ao quadrado é 4, então raio ao quadrado é igual a 4, quando eu troco o sinal de todo mundo, portanto o raio é a raiz quadrada de 4, que é 2. O que nós temos até agora? Nós temos uma circunferência de centro no ponto de coordenadas 0 e 3 e raio 2. O que eu faço então agora? Eu vou calcular a distância desse centro até a reta, para eu depois comparar essa distância com o valor do raio. Só que a gente deve lembrar inicialmente, que para eu calcular a distância entre ponto e reta, a equação da reta tem que estar na forma geral. Então, para isso, o que eu faço? Nós temos a equação reduzida, A equação reduzida, y igual a x mais 5. Quando eu jogo o y para o outro lado, para o lado do x, eu terei que x menos y mais 5 igual a 0. Está aí a equação geral. É dessa equação geral que eu vou calcular a distância ao centro da circunferência. Aqui a gente pode perceber que o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 1 e o coeficiente C é 5. Daí então, eu vou pegar a fórmula da distância entre ponto e reta, já que o centro da circunferência é um ponto. A distância é o módulo de AX mais BY mais C, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E nós vamos substituindo. Então vai ficar, a distância é o módulo de, no lugar do A eu coloco 1, vezes o x do centro, que é 0. Mais o B, que é menos 1, vezes o y do centro, que é 3. Mais o C, que é 5. Tudo isso sobre a raiz quadrada de, o A é 1 ao quadrado, mais o B é menos 1 ao quadrado. Vamos então resolver. 1 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 3 dá 3, mais 5. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado dá 1, mais menos 1 ao quadrado também dá 1. Bem, vamos então resolver. Dentro do módulo, 0 mais 3 dá menos 3 mais 5 dá 2. Então nós temos o módulo de 2 sobre a raiz quadrada de 1 mais 1, ou seja, raiz de 2. Vamos lembrar de que o módulo de 2 é 2, então a distância vai ficar 2 sobre raiz de 2. Nós vamos racionalizar o denominador, multiplicando em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. Desse modo, então, nós temos que a distância será 2 vezes a raiz de 2 dá 2 raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Beleza, cancelo 2 com 2, então nós temos que a distância é igual à raiz quadrada de 2. Pessoal, agora vamos comparar. A distância do centro da circunferência até a reta é raiz de 2. O raio da circunferência é 2. Primeiro vamos lembrar que a raiz quadrada aproximada de 2 é 1,4. Com isso, então, como a gente sabe que 1,4 é menor do que 2, dessa forma nós temos que a distância é menor do que o raio. Beleza, se a distância é menor do que o raio, qual é a posição relativa? Quando isso acontece, nós temos uma reta secante à circunferência. Então, nesse caso, se trata de uma reta secante. Vamos então para o segundo exemplo. Parecido com o primeiro. Determine a posição relativa entre a reta de equação 2x menos y menos 3 igual a 0 e a circunferência de centro no ponto C de coordenadas 1 e menos 2 e raio 2. Bem, essa segunda questão, esse segundo exemplo, embora parecido com o primeiro, mas ele é mais fácil, Porque aqui nós já temos o centro e o raio. Então você não precisa ter o trabalho de calcular o que você já tem. Basta que a gente calcule a distância desse centro até a reta dada. Como a reta dada já está na forma geral, também eu não vou ter o trabalho de ter que organizar. Eu posso trabalhar com essa equação de maneira direta. Então, bora lá. Peguei a fórmula da distância entre ponto e reta e vamos só substituir os valores.
Lembrando que o ponto é o centro, né, de coordenadas 1 e menos 2. Então, o x é 1 e o y é menos 2. E lembrando que a reta 2x menos y menos 3 igual a 0, o a é 2, o b é menos 1 e o c é menos 3. Então, bora substituir. Vai ficar o módulo de o a, que é 2 vezes o x, que é 1, mais o b, que é menos 1, vezes o y, que é menos 2, mais o c, que é menos 3. Tudo isso dentro do módulo. Sobre a raiz quadrada de o a é 2 ao quadrado, mais o b, que é menos 1 ao quadrado. Beleza, vamos então resolver. Então a distância é igual ao módulo de 2 vezes 1 dá 2, menos e menos dá mais, 1 vezes 2 dá 2, repete o menos 3. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, mais menos 1 ao quadrado também é 1. Bem, dentro do módulo, 2 mais 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1. Então a distância é o módulo de 1 sobre a raiz de 5, já que 4 mais 1 dá 5. Bem, módulo de 1 é 1, então nós temos que a distância é 1 sobre a raiz quadrada de 5. Eu vou racionalizar, então para isso eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 5, de maneira que a distância vai ser 1 vezes a raiz de 5 da raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 da raiz de 25, que é 5. Bem, a distância é raiz de 5 sobre 5. Você vai pegar a raiz quadrada aproximada de 5. Quando você dividir para 5, você terá aproximadamente 0,44. Então percebam, a distância do centro da circunferência até a reta é aproximadamente 0,44. E o raio é 2. Então a gente tem que a distância é menor do que o raio. De novo, se a distância é menor do que o raio, nós temos então uma reta secante à circunferência. Reta secante é aquela que vai cortar a circunferência em 2 pontos. Só para a gente relembrar, né? Quando a distância é igual ao raio, nós temos uma reta tangente, que é aquela que toca a circunferência num ponto. E quando a distância é maior do que o raio, nós temos uma reta externa, que é aquela reta que não toca a circunferência. Com isso, então, chega ao fim a nossa videoaula, onde nós falamos sobre a posição relativa entre uma reta e uma circunferência.